Importância da supervisão na formação do professor reflexivo. Então, nós vamos iniciar esse debate, essa representação de supervisão, mas na proposta de um professor reflexivo. O que seria esse professor reflexivo? O que é esse profissional da supervisão que vai começar, que vai instigar esse grupo profissional nessa categoria de professor reflexivo? Vamos contextualizar um pouquinho o que é essa reflexividade, o que é esse professor que trabalha dentro. Não é um tema novo, não é um tema que surgiu agora, mas ele vem galgando outros patamares, outros caminhares que dão nova sustentabilidade a esse conceito. Agentes da supervisão como intelectuais problematizadores. Eu vou levar problemas para o meu grupo de profissionais, para o grupo de discentes, para o grupo de docentes. Não. Eu vou questionar, eu vou fazer pensar sobre uma ação, pensar sobre uma prática pedagógica, de procurar a melhor estratégia de intencionalidade. Melhor prática, melhor intencionalidade, a intencionalidade de se fazer uma prática condizente com o cenário atual. Isso é a questão de problematizadores, por isso que eu grifei bem, intelectuais problematizadores. São profissionais que vão problematizar a prática constantemente, não é só no início do ano, que chega com aquele gás todo para poder trabalhar, depois de um período de férias, e depois deixa o barco à deriva. Não. Problematizadores constantes. A gente vive num cenário educacional que a todo momento vem sendo ressignificado por propostas externas e que acabam incidindo também nesse espaço coletivo, esse espaço dos encontros. A tarefa de possibilitar aos professores a consciência da função de educadores mediando a sua prática para que ela se oriente na direção necessária. Qual é a direção que eu preciso, qual é o objetivo que eu preciso para a disciplina de matemática? Qual é a disciplina que eu preciso para conseguir alcançar um objetivo na disciplina de história, geografia, enfim. O supervisor educacional, ele vai ter que ter, ele necessita desse conhecimento para poder problematizar. Ele vai, por ser um intelectual problematizador, ele vai ter que se alicerçar de muitos conhecimentos e campos disciplinares com esse olhar crítico para possibilitar essa consciência da função do ser pedagogo, do ser professor. Objetivo: formação no professor reflexivo e a construção de uma escola reflexiva. Porque se eu tenho um professor que ele compõe esse lugar, a escola como um todo ela vai ser reflexiva, trabalhando nas suas multidisciplinaridades, trabalhando nos seus múltiplos contextos que acontecem ali dentro. E o supervisor, como ele faz parte desse grupo gestor, ele tem essa visão ampliada do todo que compõe. Então, o objetivo central do supervisor, do intelectual problematizador, é o quê? A formação de um professor reflexivo e, concomitantemente, ele vai formar uma escola reflexiva, porque através dos inúmeros contatos, das inúmeras formações que tem dentro desse espaço, ele vai formando o todo. Entender a relação teoria e prática em educação. Educação e vida. Porque a vida, ela está intrinsecamente ligada na educação. A educação, ela é um aporte de organização sistemática de alguns conteúdos que você vai conseguir fazer com que o seu educando, o que o seu professor consiga atender essa demanda entre teoria e prática, de uma forma que consiga ser acessível a esse grupo. E a acessibilidade no contexto da educação com a vida. Educação como mediação no interior da prática social e a supervisão.
como fator de realização de uma prática educacional. Então, aquilo que foi falado já antes. Uma prática social, a vida, interligada diretamente no contexto educacional, onde o supervisor vai ter essa capacidade de orientar e de saber lidar com essas ligações entre teoria e prática e conciliar as duas. A teoria é diferente da prática. Não. A partir do momento que eu internalizo, que eu conheço uma teoria, a teoria que constitui a minha proposta curricular macro, que é agora que nós estamos falando, que é a proposta curricular de Santa Catarina, eu tenho a capacidade e habilidade suficiente para fazer essa relação, aonde eu me enquadro novamente na questão de intelectual problematizador. Eu sou intelectual porque eu pesquiso, eu vou em busca de me orientar quais são as melhores condições e, a partir disso, eu consigo supervisionar essa prática social alinhavada com o interior da minha instituição. E agora? Com a vinda dos primeiros jesuítas em 1549, o tempo ele se constitui a passos conforme o seu contexto histórico, por isso que a nossa proposta é social histórica, que ela vem num emaranhado, num acúmulo histórico de condições que foram permeando a educação, e através de 1549 dá-se início à organização das atividades educativas em nosso país. Quem já viu, quem é da área da história, já fez as disciplinas de história, tem o contexto da vinda dos jesuítas que começaram a civilizar os povos que aqui se encontravam. E aqui já começa uma atividade educativa, que é a atividade dos jesuítas, que vem para esse lugar com o intuito de formar uma ação, uma atividade. Qualquer ação que tenha o intuito de transformar é uma atividade educativa. O conceito vai se alterando, porém é constituído como formação. Mas o plano geral dos jesuítas, o Ratio Sturdium, só para dar uma breve condição do que são todas as vivências que acontecem dentro daquele espaço que são observadas e são revisitadas. Então, a partir do plano geral dos jesuítas, no Ratio Sturdium, essa questão aqui pode acontecer na prova, que é o quê? Na época, eles se moldavam e percebiam as melhores condições através daquilo que acontecia dentro daquele contexto, daquilo que era vivido. Então, através do que eu vejo, através daquilo que eu percebo, eu consigo me refazer. Que é adotado no Brasil, especialmente após a morte de Nóbrega, ocorrida em 1570. Então, a partir de 1549, 1550 até 70, 21 anos depois, já se fazia a ideia de supervisão. Então, tenham isso bem claro, que a supervisão não vinha com esse nome, mas já vinha no seu bojo com o intuito de supervisionar e de fazer essa verificação das vivências que aconteciam naquele lugar. A função supervisora é destacada das demais funções educativas e destinada ao prefeito de estudos. Olha o conceito que aqui nos apresenta, que era a supervisão. O prefeito de estudos, aquele que tinha o poder de, no significado literal da palavra, de supervisionar. Era um prefeito, aquele que verificava a forma como seus alunos, como seus educandos, como o grupo de ação, interação de atividade, como eram essas práticas, como que poderia mudar essa prática, no sentido literal mesmo, de supervisionar. É na década de 20, lá no século de 20, 1920, que se dá o surgimento dos profissionais da educação, isto é, o aparecimento dos técnicos em escolarização. Eles trabalhavam, técnico vem da questão de tecnicista, de prática
através de uma receita de bolo, através de um manual de instrução. Então, eu tinha essa possibilidade lá em 1920, 1930, eu tinha esse prefeito de estudos, que era a questão dos técnicos, da supervisão. Eram técnicas de ensino. Eu aplicava aquela técnica de estudo, eu aplicava aquela técnica de instrução. O PABAE e a supervisão escolar. O PABAE, Programa de Assistência Brasileiro-Americano ao Ensino Elementar. Isso aqui foi um sistema, um programa que foi conciliado os brasileiros com um programa americano. Então, a nossa educação, desde quando foi efetivada e surgida dentro do território brasileiro, ela vem com uma visão eurocêntrica, uma visão fora, uma visão da Europa, os norte-americanos. Então, eles, como já tinham esse caminhar há mais tempo, eles vieram introduzindo no contexto no território brasileiro. Só lá para 1980, a partir de 1980, a gente já viu isso em outros estudos aqui no grupo, que é o quê? A partir de 1980 começou a se criar essa vivência, essa visualização dos encontros e esse respeito à diversidade local. E se abre para se ocupar da supervisão. A supervisão adota como solução a técnica de ensinar linguagem, aritmética, ciências e estudos sociais. Aquele conceito de prefeito dos estudos, o supervisor, que ele era um tecnicista. E esse tecnicista, ele apresentava, ele formulava um grupo através de técnicas de ensinar, que era a técnica, nesse momento, de linguagem, aritmética, ciências e estudos sociais. Supervisor escolar, parceiro político pedagógico do professor, Antônia Silva Medina. Essa pesquisadora, ela lançou esse livro, Supervisor escolar, parceiro político pedagógico do professor. Foi uma tese de doutorado, que ela escreveu o seu livro, lá em 1997, para começar a olhar essa categoria, para olhar para esse novo método de uma forma diferente. Uma forma que é através do Ratium, que é o quê? Através das vivências, através do contexto próprio do campo, é que eu vou conseguir alicerçar o que é esse supervisor. Então, ela pegou aquela possibilidade lá dos jesuítas e atualizou essa informação para os tempos de hoje. E aí, com esse grupo de pesquisa, quando a gente sempre faz uma pesquisa, ela é aportada, ela se embasa por algumas perguntas que vão desmistificar, que vão ao encontro de soluções de hipóteses. E essas perguntas quais foram? Para ela conseguir descrever essa tese. Como ainda não havia surgido um conceito propriamente definido do que era ser a supervisão, um prefeito de estudos, um técnico de metodologias científicas, um técnico de estudo de forma de ensinar. E aí vem a Antônia Silva Medina, em 1997, ela tem essa preocupação e faz esse estudo com um grupo. E aí surgem as perguntas. Existe um espaço possível de ser ocupado pelo supervisor no interior da escola, relacionado com seu real objetivo de trabalho? Que real objetivo de trabalho era esse? O trabalho do supervisor na escola está contribuindo para o trabalho do professor em sala de aula? É um trabalho que me possibilita essa reflexão do que é essa prática pedagógica? É possível rever a natureza do poder do controle na escola? Que poder do controle é esse? Do autoritarismo? Da função meritocrática? Que função era essa? Que natureza de poder de controle era esse dentro da escola?
Qual é, afinal, o objetivo do trabalho do supervisor na escola? Então, é uma categoria que ela ainda não se assentou no conceito próprio, ela não demarcou qual é a sua contribuição dentro desse espaço escolar e ela vai galgando alguns caminhos. E nessa pesquisa da Antônia Silva, ela tenta buscar, dentro do próprio campo, qual é a melhor condição, qual é o que favorece a essa competência de supervisor. Então, que trabalho faz o supervisor? Fica a questão ainda. Diante dessas inúmeras inquietações, se existe um espaço possível de ser ocupado, é um espaço delimitado, é uma função de poder, é uma função de sala de aula. Que função é essa que o supervisor se enquadra dentro dessa instituição? Que trabalho faz então esse supervisor? Nessa perspectiva, o resultado da relação que ocorre entre o professor que ensina e aprende e o aluno que aprende e também ensina, o conceito do dialético. Ao mesmo tempo que eu aprendo, eu estou ensinando, e a forma que eu ensino, eu estou aprendendo. É o meio em constante relação com o sujeito e fazendo essa troca de conhecimento, conhecida como aprendizagem. Então, o resultado de toda essa teoria, de todo esse aporte, essa vivência é o quê? Eu não ensino sozinha, eu não estou sozinha nesse ambiente. Então, eu aprendo e eu ensino. E eu ensino e também estou aprendendo com os meus ensinamentos. Então, Cora Coralina, ela tem uma frase muito bonita e muito bem colocada aqui. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, sempre nessa troca de conhecimentos. Nessa nova ação supervisora, o supervisor não é mais aquele sujeito que possui um superpoder, que até então ele era o prefeito, ele aplicava as técnicas de ensino, e nesse momento ele começa a mudar a sua conceitualização de assessorar, acompanhar, controlar e avaliar o trabalho daqueles professores que realizam nas escolas. Então, aquela função, o supervisor é aquele que vem para avaliar e controlar o meu trabalho. Não, essa visão já começa a se alterar. Mas aquele que constrói com os professores, seu trabalho diário. É aquele que eu posso, que tem uma vivência, uma experiência ampla que pode me auxiliar e tentar delimitar qual é o caminho mais fácil e aproximado daquilo que eu intenciono dentro de uma sala de aula. Ato de ensinar e de aprender. O supervisor visualiza, reflete e age. Na e com a totalidade da produção dos professores regentes, em geral e em particular com cada professor conforme a sua classe de alunos. Então, ele vai trabalhar no geral, numa reunião, num contexto coletivo do que a escola necessita melhorar, e também tem sempre aquela sala que necessita de um olhar específico pelo movimento dos seus alunos. Então, o professor, o supervisor, ele vai visualizar, ele vai refletir e ele vai agir no mesmo encontro, na mesma percepção que o professor, que eles vão estar trocando sempre essa informação. Não vai ser aquele que vai apenas visualizar as minhas anotações, vai acompanhar o meu planejamento escrito e não vai acompanhar essa produção sistemática que se encontra diariamente dentro desse contexto. O supervisor abdica de exercer poder e controle. Então, nesse novo ensejo, ele já não tem mais aquele poder e aquele controle sobre o grupo de professores.
Ele é sim um parceiro que vai caminhar lado a lado, percebendo as dificuldades, tanto cognitivas quanto interpessoais, intrapessoais, em uma infinidade de possibilidades que se apresentam nesse contexto, e ele vai juntamente trabalhar a teoria e a prática, possibilitando essa nova visão, esse novo encontro com essa turma. Sobre o trabalho do professor, e assume a posição de problematização de desempenho do docente. Qual a melhor forma, qual a melhor estratégia que eu encontro para conseguir atingir a minha meta, o meu objetivo? Qual é a melhor forma? Ele, como sendo um intelectual problematizador, então a gente sempre faz essa relação que o supervisor, ele é um intelectual problematizador, e intelectualidade vem de estudo, de autopesquisador. Ele vai estar sempre nessa busca incessante dessa enraização entre a teoria e a prática, que são indissociáveis, para melhor possibilitar que esse professor tenha um desempenho condizente com aquele local, com aquela região. Confrontos, organizar e desorganizar em parceria. Então, foi isso que eu acabei de mencionar. Ele vai organizar essa prática, ele vai confrontar informações nesse diálogo, nessa convergência entre os professores, também fazendo com que eles reflitam, que eles pensem essa ação, e também nesse cunho de parceria, não de cobrança, não de empoderamento, de poder apenas de cobrança, mas sim de caminhar junto e verificar qual é a melhor possibilidade. Para a gente pensar um pouquinho do que aquilo que a gente já viu, eu apresento aqui uma prova da ACAF também em 2009, que ele diz o quê? A mediação é um conceito na perspectiva socio-interacionista, que é a perspectiva, que é o aporte teórico da proposta curricular de Santa Catarina, que explicita uma prática docente. Nessa perspectiva, é função do professor. Agora, para a gente tentar exercitar, ter esse cuidado em analisar a questão, daqui a pouco vai ter um simulado também, um simulado justamente para ver o conhecimento que vocês já se aproximaram, já se apropriaram, conseguem fazer essa leitura crítica e de relação de tudo aquilo que a gente já viu. A gente já está um mês aí caminhando nessas reflexões, caminhando nessas possibilidades, e sempre uma questão acaba levando a outras ligações. Eu retirei todas as chamativas das palavras que davam o cunho da questão. Então, aqui eu já tirei, até agora eu estava colocando um chamativo, uma cor diferente, um tamanho diferente, para o que a questão pedia, para a gente poder exercitar mesmo isso. Então, novamente, a mediação é um conceito de perspectiva socio-interacionista. E o que é esse socio-interacionista? A gente já tem que ter essa noção do que é esse conceito para eu poder entender o que é essa mediação nessa perspectiva, que explicita uma prática docente. Que prática docente é essa na perspectiva socio-interacionista? É aquele professor que tem poder? Então, como o supervisor ele é um docente, ele é um pedagogo, ele é um profissional da educação intelectual, aquele que também, apesar de todo o quadro de profissionais de uma instituição, ele tem que ser intelectual, ele tem que ser um pesquisador próprio, com iniciativa própria, ele vai também fazer essa mediação, essa possibilidade de fazer o professor na ação docente. Qual é essa perspectiva? Ele tem que ter ciência de qual é essa perspectiva desse professor socio-interacionista atuar numa sala de aula. Então, é função do professor, exceto, então vamos estudar e nos orientar por essas proposições. Alternativa A, atuar na zona de desenvolvimento proximal. B, ampliar o repertório cultural dos alunos através de pautas interacionais organizadas.
C. Partir do que o aluno já sabe para processos mais elaborados de conhecimento. D. Compreender que ensinar é para todos, mas a aprendizagem só se efetiva nos que estão desenvolvidos e possuem maturidade. Então, eu tenho que fazer uma relação de uma perspectiva de quais são os meus alunos que estão prontos a aprender. É isso que o sócio-interacionismo, ele me coloca como conceito de uma perspectiva sócio-interacionista para uma prática docente. Eu preciso de uma classe matura para eu poder chegar ao meu objetivo final. E compreender que a aprendizagem é promotora do desenvolvimento e o precede numa relação dialética, aquilo que a gente acabou de ver. Essa relação que eu ensino e aprendo, e o aluno aprende e ensina. Essa visão dialética que nós acabamos de ver na introdução do nosso encontro de hoje. Então, a mediação é um conceito na perspectiva sócio-interacionista que explicita uma prática docente. Que prática é essa? Então, eu posso estudar e já saber que 4 dessas alternativas condizem com essa prática docente sócio-interacionista. Vamos aprender a estudar, já conceitualizar e pegar de uma questão o que ela me traz de informação. Então, na perspectiva sócio-interacionista, eu consigo o quê? Eu atuo na zona de desenvolvimento proximal, eu atuo na real e também atuo na proximal. Eu estou sempre nessa transição entre as zonas de desenvolvimento. Eu amplio o repertório cultural dos alunos através de pautas interacionais organizadas, sim, através do meu planejamento, através das minhas intenções, dos meus objetivos alicerçados numa prática pedagógica, eu vou ampliar esse repertório cultural também, que faz parte dessa minha organização. Partir do que o aluno já sabe, isso vai ajudar a me possibilitar ampliar essa vivência, porque parte daquilo que significa para mim, e vai ampliar para outros contextos. Então, também faz parte da perspectiva sócio-interacionista essa prática docente. Compreender que ensinar é para todos. Cuidem das vírgulas, cuidem dos fechamentos e das conjunções. Compreender que ensinar é para todos. Ok, até aqui a opção ainda me concede essa perspectiva sócio-interacionista que me pede no enunciado. Porém, tem um mas, uma conjunção. Mas a aprendizagem se efetiva nos que estão desenvolvidos e possuem maturidade. Então, eu não consigo desenvolvimento naquelas crianças que estão diagnosticadas imaturas. Compreender que a aprendizagem é promotora do desenvolvimento. Sim. E o precede numa relação dialética. Então, a questão que vai confrontar e vai ser o exceto da questão de 2009 da CAF, da Secretaria de Educação do Estado, o desenvolvimento e possuem maturidade. Eu não tenho essa avaliação diagnóstica numa instituição que vai me avaliar maturidade ou imaturidade de aprender, mas sim essa possibilidade de lidar com ampliações de repertórios, da possibilidade da zona de desenvolvimento, que a criança está numa diferenciação, que eu encontro essa diversidade de desenvolvimento cognitivo numa turma, mas eu não considero diferente e imaturo, mas eu considero ele numa zona de desenvolvimento real, que eu tenho essa possibilidade da ampliação. 2009, mais uma questão da prova da CAF. O plano de aula tem como principal finalidade a alternativa correta, que completa o enunciado acima, é
cumprir uma das formalidades inerentes do desempenho docente. Formalidades. Então, eu sou supervisora, eu sei que o meu grupo docente, o meu não, desculpe. Vai ser o grupo docente dessa instituição, porque eu também faço parte enquanto supervisor educacional, como a gente está vendo, que esse conceito ele foi sendo ressignificado. E aí eu faço ele cumprir uma formalidade apenas. Então, o meu plano de aula é apenas uma formalidade, um preenchimento de um documento, que vai me possibilitar saber se aquele professor está trabalhando ou não. Ou, registrar e organizar o processo de ensino e aprendizagem. Ou, registrar e dar ciência ao supervisor escolar do que foi trabalhado. É esse o papel do supervisor escolar agora? Apenas supervisionar e ter a ciência do que está sendo trabalhado? D. Produzir um banco de aulas para utilizar com diversos grupos. Aquilo que a gente falou. A criança vai ter, sim, uma diferenciação da aproximação do desenvolvimento cognitivo, mas eu não tenho como aplicar da mesma maneira um conteúdo para os mesmos grupos. Registrar e anexar nos projetos político-pedagógicos de cada unidade escolar. E aí, dentro de todas essas alternativas, A, B, C, D e E, eu tenho uma que ela vai ampliar esse enunciado, que é o plano de aula tem como principal funcionalidade e finalidade registrar e organizar o processo de ensino-aprendizagem. Então, eu registro, eu vou acompanhar como está se desenvolvendo e o supervisor escolar, também como um parceiro dessa prática pedagógica, vai ter elementos e vai ter um olhar diferenciado em poder conciliar esse professor e dizer essa prática vai ter que ser ressignificada para ter maior intencionalidade, maior interesse desse grupo. Então, ele serve como registro e como organização desse processo de ensino-aprendizagem. Eu posso ter feito um plano de aula que ache, que acredite, que vá ser o plano de aula que vai interessar e acaba sendo desistido no meio do caminho. E o supervisor, no papel de parceiro desse professor, ele vai tentar buscar outras alternativas junto. Reflexão crítica sobre o pensamento de Donald Chon. Esse é o Donald Chon. Eu gosto muito dessa questão dos registros imagéticos, porque ele nos faz pertencer mais a alguns conceitos. Então, é bom sempre, isso eu aprendi nos caminhares aí pelos centros acadêmicos, pelas formações, que quando a gente se aproxima de uma imagem, a gente acaba internalizando melhor alguns conceitos, alguns textos, alguns enunciados. Então, eu trouxe aqui a imagem de Donald Chon, que ele fala sobre o quê? Ele salienta o aspecto da prática como fonte de conhecimento através da experimentação e reflexão. Então, esse processo da ação, que a gente viu na questão anterior agora, que ele faz uma organização e uma orientação desse processo de ensino-aprendizagem, ele também se efetiva por essa experimentação. Nada mais é do que o plano de aula é uma experimentação. É aquilo que eu objetivo, aquilo que eu tento alcançar, e eu vou buscar estratégias para que eu encontre essa possibilidade. E aí, lá na proposta, dentro da documentação do Estado de Santa Catarina, eles utilizam a conceitualização de Donald Chon, que é o quê? Conhecimento na ação. Eu tenho que conhecer e saber que movimento é esse que eu quero passar para a minha turma, para o meu grupo de educandos, para as minhas crianças. E eu tenho que pensar essa ação. A gente até viu, dentro da proposta, tem algumas falas de algumas crianças
que contemplam ali o documento, que diz o quê? Tem alguns alunos que dizem assim, falta conhecimento do professor, e isso eles veem constantemente. Falta conhecimento do professor, o professor não me passa esse interesse, porque ele desconhece aquilo que ele está aplicando. Então, Donald John, ele diz o quê? Que tem que ter o conhecimento da ação. E depois, reflexão nessa ação. Eu vou refletir se essa ação ela foi condizente com aquilo que eu intencionei. Reflexão sobre a ação. Eu vou ver todo esse caminhar e vou ver as possibilidades de alterar. E reflexão sobre a reflexão na ação. Então vejam que é um caminhar que ele vem crescendo, que é o quê? Eu conhecer o que eu quero aplicar, porque vai ter o encontro das subjetividades num grupo heterogêneo. Se eu conhecer essa ação, eu vou poder ressignificar e ampliar essa minha condição. Reflexão na ação, reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. Educa-se com base na convicção de que é possível encontrar na ciência e na técnica uma solução correta para cada caso. E considera-se que a verdade é objetiva. E quando a gente trata com seres humanos, com vidas, com pessoas em movimento, a gente não tem objetividade. Não é um cálculo matemático que eu tenha 1 mais 1 é 2 e aquela regra é imutável. Não, eu trabalho com vidas, com culturas que se encontram, e nessas culturas eu não tenho objetividade, por isso que falamos muito em subjetividade, não somos engessados. Então, não é pela ciência e pela técnica que nós conseguimos essa objetividade tratando com os seres humanos. Ela não é única, ela não reside nos fatos e dispensa a interpretação pessoal, essa subjetividade de interpretação. Eu interpreto e muitas das vezes essa comunicação entre, como Bakhtin fala, eu passo uma informação e depende da forma do que o outro vai interpretar essa minha fala. São as linguagens, os encontros que acontecem. Que destes fazem os sujeitos envolvidos nas situações reais que são situações problemáticas. Que é justamente isso, eu não tenho a objetividade igual à matemática de 1 mais 1 é 2. Eu tenho todo um percurso problemático de encontrar vidas e percursos diferentes que vão constituindo esse lugar. Então, a educação, ela não encontra a sua técnica e a sua ciência delimitadora e fundante. Ela é esse caminhar, como a gente já viu, que desde 1549, com a vinda dos jesuítas, eles vão reformulando e vão tendo novas concepções do que é essa categoria supervisor escolar. E as ideias? As ideias surgem, muitas. O conceito de reflexão em John Dewey. A atividade a gente já viu que é toda a ação, é tudo aquilo que me move, de pensar, está presente em todos os seres humanos. Pensamento reflexivo e consecutivo. Então, eu tenho uma ação, eu tenho uma resposta dessa ação, e eu tenho que refletir se essa ação foi prática, se ela alcançou a minha proposição. 2 modos na formulação do pensamento que são o fato observado e a ideia que a partir dele emerge. Então, o reflexivo é o quê? Eu tenho uma ação pensada, eu tenho essa ação promovida nesse ambiente, e a partir dessa observação, por isso que é muito, parece clichê, essa formatação de professor,
Eu preciso sim desse registro e eu preciso dessa formulação de ver e analisar e observar esse meu contexto, para a partir dele é que vai me emergir, que vai suscitar outras formas de repensar esse reflexivo. É o reflexivo e consecutivo. Eu reflito e, consequentemente, me vêm outras possibilidades de aporte. Então, um professor, ele tem as pedras fundamentais no processo reflexivo, que é o quê? Ação, interação, ação e reflexão. E eu consigo isso na observação. Porque se eu não tiver essa sensibilidade, se eu não tiver disponível a observar esses encontros e essa possibilidade dos encontros em sala de aula, não vou despertar esse interesse na turma e eu vou encontrar problemas no processo de ensino-aprendizagem. Fases inerentes ao processo reflexivo. Então, nós vamos começar lá no início. A gente colocou uma apresentação do que era o quê? O supervisor, ele tem uma função hoje de formar, de conciliar esse professor reflexivo numa escola que atenda também essa escola reflexiva. Um vai dando suporte ao outro. Então, agora a gente começa com essa conceitualização do que é esse reflexivo. Nós já vimos um pouco que é o quê? Esse caminhar da minha ação, da minha observação na ação e na ressignificação dessa ação. Então, eu tenho aqui, eu trouxe a imagem, que é o quê? A ação, o agir, o refletir sobre essa minha ação, o conceitualizar, a questão de teoria e prática, que sempre caminham juntos. Então, eu tenho essa possibilidade de ver, eu estou muito enraizada nesse processo agora de conceitualizar, porque eu estou na fase do mestrado, que é o quê? Eu tenho que visualizar essas práticas que se encontram ali no real, no contexto, eu observo e depois eu vou fazer essa relação da teoria e prática. E aplicar. E novamente eu fico nesse círculo que nunca se acaba. Então eu sempre tenho uma ação, uma reflexão, a conceitualização, eu aplico e novamente eu vou agir conforme esse círculo vai se modificando e vai se alterando, assim como foi se alterando também a perspectiva do que é ser o supervisor. Uma situação problemática. Eu tenho que ter uma situação problemática para que eu consiga pensar sobre ela, refletir sobre ela. Uma intelectualização do problema, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ir atrás de informações sobre essa problemática para encontrar soluções. Então, eu reflito sobre essa problemática. Observo e na experiência. Eu preciso, para eu poder refletir, ela intrinsecamente, concomitantemente, ela é alicerçada pela observação. Então, se eu tenho uma problemática que já foi me anunciada, eu tenho uma situação-problema, eu preciso ter o caminho correto para onde eu quero chegar e como eu vou chegar com essa conceitualização, e pelas observações e as experiências que já me contornaram, que já fizeram parte desse meu caminhar na situação de supervisor. E reelaboração intelectual. Nenhuma teoria ela é tão fixa e tão rígida que ela possa ser repensada. E como a gente já viu, o sujeito ele é subjetivo pelas suas relações, nessa visão dialética do ir e vir, e o intelectual ele também pode afrontar qualquer teoria buscando conformidade e confronto com outras teorias. Na educação, a gente tem várias teorias que tentam dar conta desses encontros. E pela subjetividade, a gente não consegue nunca
ter uma teoria pronta que diga, essa é a receita do bolo para essa situação problema. E a verificação, passando por todas essas fases inerentes ao processo reflexivo, é bom que vocês tenham isso bem grifado e bem armazenado, porque pode sim apresentar na questão quais são as fases do processo reflexivo de uma escola. São 5. É a situação problema, que me apresenta, é a intelectualização desse problema, que eu tenho que... A intelectualização é que eu buscar conceitos e teorias que possam dar conta desse cenário. É a observação e na experiência, é na observação desse cenário que se apresenta e também pela minha experiência de caminhar por esses trilhares aí dentro desse cenário. A reelaboração, nenhuma teoria é tão pronta e mágica que possa dar conta desse caminhar discente. E a verificação, qual vai ser a melhor estratégia que eu posso dar conta dessa situação problema. Ele é um círculo. É a ação, a reflexão, a conceitualização e aplicar. E agir novamente. A verificação, ela se enquadra novamente lá no recomeçar. Nós temos muitas situações na escola, dentro desse espaço, que são de alunos, crianças, infâncias, que a gente está sempre buscando uma nova alternativa, sempre buscando. E o supervisor, nesse papel de parceiro da ação docente, que tem esse olhar criterioso e que faz parte dessa observação, ele tem essa possibilidade de encontrar no seu intelectual problematizador, encontrar estratégias que possa também auxiliar esse professor. E é aí que a gente encontra novamente a teoria de parceria. Pensar é o próprio do homem, é próprio do homem. Quanto melhor o homem tiver desenvolvido a sua capacidade de pensamento, melhor poderá formular bons juízos. Então isso aqui, ele se liga a todas essas fases, as 5 fases, vamos deixar bem grifado, são as 5 fases. É a situação que me apresenta, é a intelectualização que eu preciso, é a observação, eu reelaboro e eu verifico se todo esse meu círculo teve solução, senão eu vou ter que repensar novamente, eu vou ter que reelaborar novamente. Então, pensar é próprio do homem. Então, eu penso, eu ajo, eu reflito, e a partir disso, num coletivo, a partir daquilo que eu já vivi, daquilo que eu já experienciei, eu consigo criar alguns conceitos e outras formas de melhor formular bons juízos sobre aquela situação problemática. O movimento de autonomia do aluno e suas repercussões a nível de supervisão. O que é essa autonomia desse aluno? O que é essa autonomia desse coletivo que se apresenta nesse lugar? Quando eu me refiro a lugar, tanto dentro da instituição, no espaço que se legitima enquanto espaço democrático de encontros, quanto na região local, quanto na região macro, quanto no nosso... A gente sempre tem que pensar no coletivo no máximo. Por isso que as novas demarcações que anunciam as categorias dentro da instituição estão muito no coletivo. Porque esse espaço é um espaço público, é um espaço de todos. Não é o espaço do diretor, não é o espaço somente dos gestores, é um espaço de todos que trabalham num todo, num junto, num coletivo. Autonomia, diferente de liberdade individual. Isso é muito bom. Ter essa prática de saber, de diferenciar o que é autonomia de espontaneísmo. Eu dou liberdade de expressão, nós nos conduzimos a essa liberdade e essa liberdade, ela se encerra a partir do momento que começa a do outro.
práticas de supervisão aplicadas à sua formação terão de ser feitas no sentido de fornecer ideias novas, sugestões e opiniões. Olha como o conceito já se alterou. É no sentido de ideias novas, sugestões e opiniões. Não é apenas aquele avaliador de processos, preenchimento de formulários hierárquicos, mas ele é, sim, no sentido de fornecer, em parceria com esse profissional, ideias novas, sugestões e opiniões, que poderão então ser sujeitas ao julgamento do próprio professor. A atitude reflexiva do professor permitirá desenvolver essa mesma atitude nos próprios alunos, na intenção de eu posso dar ideias novas, sugestões, opiniões, e vai desse encontro crítico com outro sujeito que também pensa, se fazer presente nessa opinião, se sujeitar a essa opinião. Então, é o encontro que a gente chama muito ultimamente, uma palavra muito significativa, que está agora nos enunciados teóricos, acadêmicos, que é a alteridade. Eu posso sugerir, eu posso dar ideias, e nesse encontro com o outro, nessa aprendizagem com os diferentes, é que eu vou conseguir me sujeitar ou não a essa diferença. E nesse caminhar, nessa possibilidade que a gente está vendo aí das novas conceitualizações de supervisão, eu apresento uma questão de 2012 da CAF. Na escola, as manifestações políticas, a contestação através do grafismo e da pichação e a discussão dos temas que interessam aos jovens costumam acontecer longe dos olhos dos educadores, nos intervalos de aulas, na cantina, na quadra de esporte, antes e depois das aulas, nos trabalhos extras, como se determinados assuntos fossem censurados e não compatíveis a uma visão institucional escolar. Então, aquilo que a gente estava falando, a diferença entre autonomia e liberdade. Vamos perceber qual é a intencionalidade para não perder essa visão de coletivo para espontaneísmo. São ações possíveis aos educadores para produzirem uma escola que atenda às demandas juvenis, exceto provocar um novo aprender construído no coletivo faz com que o jovem compartilhe um poder há tanto tempo monopolizado nas mãos dos mestres. Hoje nós não temos mais o poder centralizado na mão do supervisor, na mão do orientador, na mão do gestor. Ele é um poder que ele é relativizado no coletivo. E permite a inserção de conhecimentos não contemplados na base curricular, base comum do currículo. B. Reconhecer naquilo que aparenta rebeldia, indiferença, apatia e discordância, questionamento, ousadia e até mesmo crítica, uma expectativa sobre a sociedade a ser trabalhada na escola. Oportunizar a discussão de temas que envolvam esses jovens, considerando a escola como espaço de atuação do estudante, inclusive participando das decisões pedagógico-administrativas. No próprio bojo da proposta curricular, ela traz esse caráter de participação dos jovens, dos alunos, crianças de 8, 9, 10, 11, 12 anos até 18 anos que compõem as escritas desse documento, o que eles pensam dessa escola. Então, a partir daí, a gente já vê a ressignificação do que é esse coletivo participante, que atenda a essas demandas juvenis que também estão ali produzindo essa escola para eles. E a letra D. Abrir espaço para a juventude, viver como jovem e ser agente. Agente é aquele que age
pela sua autonomia e pela sua condição, um agente transformador de um modelo educacional nele centrado, ou seja, uma escola em que o jovem decida o que quer aprender ou não aprender. Eu tenho uma escola de autonomia, tenho uma escola que eu posso permitir, sim, explorar algumas estratégias de externar o qual é esse sentimento, assim como a proposta utilizou a resposta deles. Porém, já vamos demarcar aqui qual é a opção que vai confrontar a informação do que é essa possibilidade de produzir uma escola que atenda às demandas juvenis, que é o quê? Eu abro esse espaço para a juventude, mas ele não escolhe o que ele quer ou não aprender, ele escolhe a melhor forma de como ele vai ampliar e significar esse contexto enraizado lá pela proposta curricular. A proposta, ela tem o seu cunho, as suas disciplinas que são comuns a todos, e tem a sua prática também que respeita esse coletivo, que respeita essa região, mas não que o aluno queira aprender ou se faça presente naquilo que ele quer aprender. Ele se faz presente de qual a melhor forma de representar aquele ensinamento. Já que estamos falando em professor reflexivo, professor refletindo sobre todas essas alternativas, o que vai na contramão de uma escola que respeita essas manifestações dos seus educandos, não sendo espontaneísta, não sendo autoritário, mas também ele não pode decidir o que quer ou não aprender. A escola, ela tem a sua educação formal, ela tem a informal também e a não formal, mas o que constitui essa possibilidade, o que vai nesse contexto aqui dessa alternativa, dessa questão de 2012 é o quê? Eu não tenho como permitir que esse meu aluno escolha o que quer ou não aprender. Ele pode sim ter autonomia de estratégias de como ele vai ressignificar aquele tema, aquele conteúdo que seja mais prazeroso para a formação dele, que seja mais adequado. Pode sim fazer por pichação, por grafismo, dentro da possibilidade que essa escola permite o encontro dessa alteridade. Então, como a gente viu ali, o supervisor, ele tem esse cunho de quê? De perceber essa diferença entre autonomia e liberdade. Ele tem autonomia, porém ele não tem essa liberdade de escolher aquilo que ele quer aprender. O papel do supervisor no desenvolvimento do professor reflexivo. Então, também é um livro. A gente já começa a encontrar muitos artigos e teses de estudo que vêm nesse encontro, nessa possibilidade de ajeitar e confrontar alguns conceitos do que é essa supervisão. Então, aqui, nesse livro, é um livro, O Papel do Professor, do Supervisor, é da Isabel Alarcão e Tavares, que conceituam supervisão como, nesse livro, elas vão conceitualizar o que é essa supervisão. Assim como a gente viu lá da Silva. O processo em que um professor, em princípio, mais experiente e mais informado, orienta um outro professor, ou candidato a professor no seu desenvolvimento humano e profissional. Então, aquilo que a gente falou, pode ser que aconteça, que se encontre, o supervisor, ele conhece aquele espaço, ele já tem esse cenário bem amadurecido e bem internalizado desses encontros, e como todo ano acontece nas instituições, chega um novo quadro de profissionais. Então, por orientação, e esse livro aqui, ele dá essa condição de perceber o que é esse professor reflexivo,
ele também traz, a Isabel Alarcão, ela traz, que esse professor mais experiente, ela tem essa condição de fortalecer essa prática docente, para que ele não seja, no que a gente já viu ali, uma ação, conhecer essa ação, refletir sobre essa ação. E muitas vezes, por esse desconhecer desse lugar, torna ele perceptível algumas frustrações. E o supervisor, no que está aqui colocado no conceito de supervisão, ele tem essa possibilidade, pelo seu conhecimento, pelo seu caminhar mais fixado ali naquele lugar, ele tem essa possibilidade de favorecer e de possibilitar outras estratégias e habilidades para esse professor. O papel do supervisor no desenvolvimento do professor reflexivo. Que caminhos? Quais caminhos eu consigo percorrer, eu consigo me aproximar para que eu seja um professor reflexivo? Valorizar as tentativas e erros. Eu sempre, essa delimitação aqui das aspas é o quê? Eu sempre coloco isso porque a gente não considera que são erros, mas sim são alternativas e são elementos de ação, aquilo que a gente viu lá nas 5 fases do professor reflexivo, do processo do professor reflexivo, que é o quê? Se eu tenho lá no início do documento que me fala das 5 possibilidades, das 5 fases do professor reflexivo, eu não posso considerar como um erro, mas sim aquela situação problema que ela é revisitada, ela é intelectualizada, ela é observada e ela é revisitada para ver a melhor condição. Então, se eu considerar erro, eu já descartei qualquer outra alternativa de revisitar esse conceito. Então, o supervisor, o papel dele é o quê? Valorizar as tentativas e erros do professor e incentivar a reflexão sobre a sua ação. Então, se eu tenho a possibilidade de incentivar a reflexão sobre a ação, eu não considero como um erro, mas eu considero como uma ação que possa ser reflexiva, que ela possa ser revisitada. E quais são esses níveis? É o nível técnico. A reflexão visa que os formandos atinjam, a curto prazo, determinados objetivos. O nível prático. A reflexão revela preocupação com os pressupostos, predisposições, valores e consequências aos quais as ações estão ligadas. E o terceiro, são 3 níveis. Nível crítico ou emancipatório. A reflexão centra-se nos aspectos éticos, sociais e políticos, de âmbito geral. Tanto profissionais, quanto o corpo docente, quanto profissionais da gestão, quanto educandos, familiares. Atenção para a necessidade de passagem nos níveis de reflexão. É preciso partir do mais simples para o mais complexo. É como aquela questão do Vygotsky. Eu trabalho no real para o proximal se transforma em real e assim eu vou dando sequência a essa formatação do simples para o complexo. Então, no nível técnico, eu tenho que alcance o meu objetivo, nesse professor reflexivo. No nível prático, essa predisposição de eu conseguir alcançar os valores e as consequências ligadas a ele. E a emancipatória, que é o quê? Eu consigo sair da minha zona mais branda, aquela a partir do que é mais simples, para o mais complexo. Conceitos de professor reflexivo. A gente já viu, já perpassou os conceitos de supervisão e agora a gente está na formatação do que é esse professor reflexivo. Aí nós temos alguns autores que eles vão galgando e eles vão tentando, aquilo que eu falei, não tem uma teoria pronta, um manual técnico que possa ser objetivo.
sendo que nós trabalhamos com encontros de sujeitos que estão sempre em alteração, em mutação, diante das condições políticas, econômicas e sociais, os sujeitos estão sempre se alterando. Então, Novoa, ele tenta, diante das suas vivências, dos seus caminhares, das suas experimentações, ele diz o quê? Iniciou-se nos Estados Unidos como uma reação à concepção tecnocrática de professor, aquele que nós falamos lá no início, que é o quê? É o supervisor tecnicista, aquele que cobra manuais, aquele que cobra formas de ensinar e cobrar. Conjunto de competências técnicas sem sentido personalizado. O que é esse sentido personalizado? É fora do meu contexto. Então, eu aplico as técnicas e obtenho resultados. Não me interessa, não me faz parte, conhecer o que realmente é interessante e significativo para o meu grupo. São técnicas que são apresentadas, eu esqueço então aquela possibilidade do que eu ensino e aprendo e apenas ensino. Então eu tenho a técnica apenas de ensinar. Zeichner, reflexivo, reconhece a riqueza da experiência que reside na prática dos bons profissionais. É a riqueza da experiência, essa troca já começa, já tem outra opção, uma outra leitura do que é esse professor reflexivo. É aquele que conhece na experiência do outro também como modificante e potencializador dessas práticas. Aquele que vai também me auxiliar e vai me permitir refletir sobre a minha ação. E o Paulo Freire, que a gente conhece tanto, que ele é muito prático do contexto, da experiência do sujeito, do indivíduo, que ele diz o quê? Conscientização como elemento base de uma atitude de questionamento que leva ao confronto com a praxis, a interpretação dos princípios para a sua reconstrução. Então, é justamente, também vai um pouquinho, se encontra um pouquinho com o conceito de Zeichner, que é dizer o quê? É a prática. É tudo aquilo que acontece na minha prática que vai me dizer como eu tenho que reagir, como aquela imagem que tinha aqui no cantinho, do agir, refletir, contextualizar. É um círculo. Eu tenho a minha prática e eu tenho que interpretar os princípios para reconstruir. Eu tenho não é o erro, é a reconstrução daquilo que eu já efetivei. Eu tenho a possibilidade de registrar e organizar uma nova possibilidade. É reconstrução. E é um caminhar, é uma subida. E assim eu consigo a experiência. Assim eu consigo ter esse caminhar sólido e possível de orientar também o corpo docente. Libânio. Libânio é um autor que ele está bem apresentado na proposta curricular de Santa Catarina. E ele também deu a sua ensaiada no que é ser um professor reflexivo. Desenvolver simultaneamente 3 capacidades. A primeira, a apropriação teórico-crítico das realidades, em questão considerando os contextos concretos de ação docente. Então, teórico-crítico. Teórico, a gente tem que sempre, precisamos estar, é o intelectual problematizador. Novamente, a gente busca lá aquele conceito do intelectual problematizador, que ele tem que estar sempre na apropriação de teóricos, sempre buscando a melhor teoria que se enquadra naquela situação problema, ou naquela situação que necessita de outros contornos. Aí Libânio traz a segunda capacidade, a apropriação de metodologias de ação. Eu tenho a teoria, eu preciso da metodologia. Eu tenho o conhecimento teórico, a intelectualização, mas eu não sei como aplicar essa teoria. Por isso que muitas vezes o que acontece, o que se apresenta no cenário educacional é o quê? Teoria e prática não caminham juntas. Elas são dissociadas. Não, elas são indissociáveis
e elas só necessitam desse conhecimento metodológico de como eu vou aplicar essa teoria de ação, de formas de agir, como eu vou agir, de procedimentos facilitadores do trabalho docente e de resolução dos problemas de sala. Então, a gente sempre está falando aqui situação problemática, reflexão, intelectualização. Então, o supervisor ele está sempre nessa busca, caminhando junto com a instituição para procurar soluções para alguma situação problemática. E o terceiro ponto das capacidades que Libânio coloca para um professor reflexivo. Consideração dos contextos sociais, políticos e institucionais na configuração das práticas escolares. Então, eu tenho que ter esse conhecimento, eu tenho que fazer parte desse lugar, eu tenho que ter a composição dos indivíduos, dos sujeitos que compõem essa região, que é onde ele configura aqui contextos sociais e políticos, para que eu consiga intelectualizar, ele vai nessa roda gigante novamente. Conseguir me aproximar de uma teoria e conseguir, através dessa teoria, um modo de agir. Então, em princípio, eu também voltaria a esse círculo, faria esse aqui como o primeiro, de consideração o quê? Eu tenho que saber essa realidade, eu tenho que conhecer esse lugar. Eu não posso ir em busca de uma teoria ou de um modo de ação se eu não conheço esse lugar. Ele vai me impossibilitar de perceber quais são as reais necessidades. E aí eu me faço diferente. Eu saio em busca e saio da mesmice. Vamos lá. 2016, a CAF, uma prova. Currículo. O supervisor ele necessita conhecer esse currículo, essa grade curricular. Ele faz parte também, nós vamos ver mais à frente, quais são as funções que se enquadram dentro, mais delimitadas, mais sequinhas. Além disso, tudo que a gente tem visto aqui, quais são as capacidades de um supervisor escolar. E além disso, desses tópicos lá, de também participar da formatação desse currículo e do projeto político-pedagógico, currículo, grade curricular, disciplinas, conteúdos, conhecimentos, são inúmeras expressões e também ações, aquilo que a gente está vendo. Eu preciso conhecer esse meu lugar, eu preciso conhecer esse lugar de habitação de sujeitos tão diferentes, para eu poder agir, que fazem parte do cotidiano nas escolas, que são consideradas naturais. Ou seja, raramente, objeto de estudo e reflexão nos seus aspectos históricos e conceituais. Diante desse enunciado, desse exposto, o que a questão quer? O que é que a banca me pede para que eu analise? Considerando os pressupostos da proposta curricular de Santa Catarina, qual a melhor concepção de currículo? Eu tento internalizar, perceber qual é a intenção do enunciado para depois tentar buscar as alternativas. Então, cuidado para não tentar ler o enunciado na pressa do tempo, do cronológico que está ali também imperando no seu momento de aplicabilidade da prova, e tentar exercitar essa compreensão dos enunciados. Quanto mais exercitar, mais fácil vai ser de internalizar. Primeira alternativa. Então, o que a gente quer? Qual é a melhor concepção de currículo? O currículo está implicado em relações de poder. Transmite visões sociais particulares e interessadas. Produz identidades individuais e sociais particulares. 2. B. O currículo significa a prescrição do percurso educacional, seus programas e atividades. Currículo é o conjunto de disciplinas e atividades organizando
com o objetivo de possibilitar que seja alcançada uma meta proposta e fixada em função de um planejamento educativo. D. Rol de atividades sobre a organização da escola e a condução da aprendizagem. E E. Unidade, ordem e sequência que a escola autonomamente elege para um curso. A escola não tem autonomia, ela tem orientações maiores, majoritárias, que organizam como o ensino deve ser aplicado. É igual àquela questão da pichação. Então, diante das alternativas, das 5 que eu tenho uma que eu já consigo estudar e perceber o que é a melhor concepção de currículo, dentro de todo esse enunciado de currículo, disciplinas, conteúdos e conhecimentos, para a ação pedagógica. A melhor compreensão de currículo, dentro desse enunciado, é o quê? O currículo está implicado em relações de poder, transmite visões sociais particulares e interessadas e produz identidades individuais e sociais particulares. Ainda em 2016, a gente tem uma questão da ACAF, que é a banca que vai realizar a prova de seleção em 2017. A educação escolar deve exercitar a democracia e a cidadania, enquanto direito social, através da apropriação e produção de conhecimentos. Então, como eu já comentei aqui antes, a escola ela é legitimada, é um espaço democrático, é um espaço coletivo e que ela se produz, ela se efetiva pela apropriação e pela reconstrução, produção de conhecimento. Então, eu me aproprio e também construo novos conhecimentos. São pressupostos que corroboram com o enunciado acima, exceto que a passagem pela escola resulte para todos na apropriação de conhecimentos e habilidades significativas para ser atuante e determinante no processo de transformação social. Então, ela colabora com o enunciado, dizendo que para ser uma escola democrática e cidadã, que resulte na apropriação de conhecimento. Ela, na realidade, essa optativa, ela está de forma diferenciada, colocando a mesma conceitualização do que o enunciado, que é o quê? Conhecimentos e habilidades significativas e a apropriação e produção de conhecimento. E a questão me pede o exceto. B. A busca de uma sociedade isenta de seletividade e discriminação, libertadora, crítica, reflexiva e dinâmica, onde homens e mulheres sejam sujeitos de sua própria história. Aquilo que a gente falou até agora. Cada sujeito, na sua subjetividade, no ir e vir, no ensinar, eu ensino, eu aprendo, nessa visão dialética com o meio. Na alternativa C, a democracia é aquela característica de uma sociedade que garante à totalidade de seus membros condições materiais, sociais e culturais. Alternativa D, a escola deverá buscar sua autonomia e competência como espaço de decisão, que trabalhe na direção de que as crianças e os jovens aprendam, diminua a repetência e aumente a permanência nela. Com certeza. A escola também necessita que diminua, nós já vimos aqui em outros encontros, que ainda hoje é muito grande o número de analfabetismo. Alternativa E. A exigência da sociedade frente aos avanços tecnológicos e a transformações econômicas e culturais colocam cada vez mais a necessidade da escola voltar-se para a produção do conhecimento dissociado da construção dos bens sociais, culturais e materiais para o exercício da cidadania. Então, aqui,
essa palavra dissociado, ela não se enquadra e não se efetiva dentro desse espaço coletivo, porque como a gente já coloca entre teoria e prática, não se efetiva essa questão de seletividade, homogeneização. Então, dissociado da construção dos bens sociais. A escola, ela é produzida, ela é efetivada dentro de todos os encontros que acontecem dentro de uma sociedade. Então, a alternativa E, ela é a alternativa que se opõe ao enunciado, quando ela diz que todo conhecimento, ela é dissociado. Então, nessa questão, ele também me faz pensar que todo conhecimento que os educandos trazem e são carregados e são encharcados com essa possibilidade dos encontros lá fora e tentar trazer para esse espaço aqui dentro, ele não pode ser efetivado. E sim, só se efetiva o conhecimento demarcado e enraizado pelo livro didático. Então, a partir desse momento, eu tenho aqui um aspecto antidemocrático e de obediência social e hierárquica de controle. Passando adiante, vamos pensar qual o caminho a se tomar. Noção de reflexividade. A gente já veio galgando essa possibilidade do supervisor enquanto parceiro do professor e que vai transformar esse professor num professor reflexivo, automaticamente engendrando essa escola reflexiva também. Então aqui a gente vai tentar dar um pouquinho, que está lá nos documentos oficiais do Estado, essa noção de reflexividade. Do ponto de vista didático, carece de um conteúdo que abranja toda a complexidade das relações entre ensino e aprendizagem. Eu tenho uma situação de ação, e para que essa ação ela seja efetivada, que ela seja reflexiva, que ela atenda à demanda da minha instituição, ela tem que ter aprendizagem. Então eu posso ter um ensino, mas não tenho uma aprendizagem. Então toda essa complexidade dessa relação, ela se apresenta nessa questão da reflexão. Eu vou refletir se a minha ação está ocorrendo o processo de aprendizagem, ou se é um ensino por mera transposição de conhecimento. E aí eu já não me enquadro naquela perspectiva do professor reflexivo. Os educadores têm a responsabilidade da compreensão do presente e da preparação do futuro. E a escola também precisa mudar para acompanhar essas evoluções. Então, quando a gente fala que não tem uma forma técnica, uma produção tecnicista, uma educação tecnicista de repassar manuais de ensino, de como aprender, é quando eu tenho essa possibilidade da responsabilidade de compreender o presente. Qual é esse contexto social, econômico e político que me faz perceber esse sujeito de outra forma, que precisa acompanhar essa evolução, e por isso que uma das alternativas da questão ali, que utilizou, é o quê? Que eu tenho que ter esse registro lá no meu projeto político-pedagógico para eu usar em outros grupos. Então, nessa perspectiva aqui, eu também preciso acompanhar esses grupos, eu preciso acompanhar essa evolução no cenário pedagógico. E agora que eu vi que tem um negócio aqui que meus alunos colocaram em mim e eu estou com um negócio no olho ainda. Acabei de tirar. Isso é que dá quando a gente entra no mesmo clima. No mesmo clima, e o Felipe não me falou nada, que eu ainda estava com as pedrinhas que as minhas alunas colaram em mim. Isso é entrar acompanhar essas evoluções, quando as alunas te levam um monte de brilho e querem fazer de você o boneco de
E as fases da supervisão? Que fases são essas? Quem é essa criança que observa essa maturação, essa observação? A supervisão, numa primeira fase do seu desenvolvimento, era entendida como inspeção no sentido de fiscalização. Então, aquilo que a gente colocou lá. Ele tinha a função de fiscalizar, de ver o trabalho do professor, se o professor estava efetivando o seu trabalho com o plano de aula, se ele estava conseguindo cumprir as hierarquias dentro de uma instituição, relacionando-se mais aos aspectos administrativos. Então, o supervisor, ele tinha essa função gestor mesmo, de acompanhar qual era as obrigações do professor e apenas de se adverti-lo caso ele não contemplasse aquela obrigação. Como, por exemplo, condições do prédio escolar, frequência dos alunos e dos professores. Então, olha qual era a visão de um supervisor. Era mais uma ordem política de acompanhar qual era a condição da estrutura física do prédio, da construção do lugar e a frequência dos alunos. Nós iríamos entrar numa seara já de cunho financeiro para a questão de frequência dos alunos e a questão dos professores. Quem são os professores que estão faltando, quem são os professores que não estão presentes, de cunho financeiro também. Então, a supervisão, ela entra com esse bojo de uma supervisão de edificação, de construção, de melhoria e de funcionários. A supervisão ficou sendo entendida como orientação imposta aos professores para que se tornassem mais eficientes no exercício da profissão. Então, o professor, ele passa por toda uma formação, ele se aperfeiçoa, mas tem uma pessoa dentro desse lugar, da instituição, que vai supervisionar, que vai me orientar. Não seria a palavra adequada nesse momento, porque ele não orientava, ele apenas tinha a função de fiscalizar esse trabalho pedagógico. Mas ele tinha, sim, que tornar esse trabalho pedagógico mais eficiente. Então, ele tinha a função de obrigatoriedade de eficiência, mas ele não trabalhava em parceria de quais seriam as ações de intelectualizar essa ação para conciliar com a necessidade do professor, mas sim de cobrar eficiência. A supervisão começou a ser entendida como guia, de acordo com as necessidades das pessoas implicadas. E aí já começou um outro caminhar, um outro passo de influenciar o quê? Um guia que me acompanha. Um guia anda lado a lado. Um guia vai me possibilitar qual é o melhor caminho. Então a gente tem que cuidar dessa formatação de conceitos. O que é um guia? Tenta relacionar com outras vivências que nos tocaram, que nos vivenciaram, que é o quê? O guia anda lado a lado. Um guia, ele vai me possibilitar outros olhares. Um guia, ele vai me permitir ter outros acessos. Então, ele não vai apenas fiscalizar e ele também não vai me cobrar melhor eficácia do meu trabalho, mas ele vai me acompanhar lado a lado. A supervisão moderna, que a gente pode chamar agora de moderna, que esses estudos estão sempre se alterando, mas eu acredito que uma supervisão mais atual, contemporânea, que a gente possa encontrar nos contextos educativos, mas que também está alicerçado nessa proposta, e o que vocês necessitam compreender nessa formatação, nessas fases da supervisão, é o quê? Que o documento, ele oficializa que a supervisão hoje, que a supervisão moderna, ela se enquadra em que aspecto?
passou a ser entendida como orientação profissional e assistência, dadas por pessoas competentes em matéria de educação, quando e onde necessárias, visando ao aperfeiçoamento da situação total do ensino-aprendizagem. Então, no primeiro passo lá, quando ela fala que era a condição de prédio escolar, de frequência dos alunos e dos professores, para a última instância, já enquadrada na condição moderna, ela vai habitar o quê? Acompanhar um guia de lado a lado, orientando e possibilitando, sendo um formado nas áreas da educação, que vai aperfeiçoar a situação total de ensino-aprendizagem. Então, o meu foco final de aprendizagem, o meu foco final, que é a observação do meu grupo, vai me possibilitar conhecer se essa ação está condizente com esse objetivo final, que é o quê? O ensino-aprendizagem. Se eu tenho o objetivo final, a meta alcançada, eu não tenho situação-problema, eu não tenho uma ação a ser refletida. Eu não preciso repensar outras estratégias e outros elementos para aproximar esse conhecimento do processo de ensino e de aprendizagem. Aí, para a gente fechar a noite, vamos pensar um pouquinho, fazer mais um exercício. É o quê? Lá no ano de 2012, na prova pela banca da ACAF, para a Secretaria de Educação, fala do quê? Da proposta curricular de Santa Catarina, faz a opção pela concepção histórico-cultural de aprendizagem. O que a gente viu ali, né? A concepção histórico-cultural de como foi se formatando e se reformulando a concepção de supervisor. Então, pela concepção do ensino do Estado de Santa Catarina, pela opção histórico-cultural de aprendizagem, também chamada sócio-histórica ou sócio-interacionista. Essa concepção exige um entendimento por parte do professor que, mas tem um exceto. Qual é o entendimento que o professor tem que ter nessa concepção sócio-histórica, sócio-interacionista ou sócio-cultural? A ação docente incide na zona de desenvolvimento proximal, ou seja, atua no que o estudante ainda não é capaz de fazer só. Então, a zona de desenvolvimento real é aquela que eu já consigo fazer só, e a zona de desenvolvimento proximal é aquela que eu necessito da mediação, de ser um facilitador na compreensão do objetivo, para que o meu sujeito, o meu educando, ele possa se aproximar mais do conhecimento do que eu já tenho para o que eu quero alcançar. Ser mais ou menos capaz de acompanhar as atividades escolares se vincula diretamente a uma determinação dos processos inatos de cada ser. Então, a proposta diz o quê? Que eu tenho que ser mais ou menos capaz. É aquilo que a gente conversou agora. Eu preciso, nesse meu quadro de funcionários, eu preciso, nesse coletivo, ter profissionais mais ou menos capacitados e habilitados para lidar com esse meu público. As funções psicológicas superiores não são inatas e se desenvolvem pelas vivências mediadas por sujeitos mais experientes. A diversidade humana é um bem que no espaço escolar permite trocas mais qualificadas, aquilo que a gente falou até agora. Eu tenho a possibilidade dos encontros dos diferentes e ampliar o meu repertório vivencial e ampliar a minha possibilidade de conhecimento. Então, na proposta curricular, pela opção histórico-cultural, sócio-interacionista, eu tenho o professor que ele vai me atender a 3 alternativas dessa e uma ela vai ser excluída porque ela não vai ao encontro do que é uma concepção sócio-histórica.
Então, dentro dessa concepção sócio-histórica, o professor ele não pode ser mais ou menos. Ele pode, sim, procurar situações para que ele melhore a sua opção didático-pedagógica, mas ele tem que ser capacitado, ele tem que ser possibilitado a ter alguns encontros teóricos que vão dar suporte para melhorar a sua condição pedagógica. Porque nos encontros diferentes nós vamos sempre encontrar uma possibilidade diferente de outra praxis. E que ele também vai encontrar esse aporte, esse guia, no que a gente falou agora, na supervisão escolar. O que ele encontra dificuldade de dar sequência lógica no seu conteúdo programático, ele vai encontrar oportunidade, ele vai encontrar satisfação em procurar uma situação de interesse junto com a supervisão escolar. Então, por hoje, a gente fica com essa questão de reflexão, só dando um resgate do que a gente viu hoje, desse caminhar do que é ser um supervisor, um intelectual problematizador, e dentro disso ele vai criar um professor reflexivo, as fases do professor reflexivo, criar essa escola reflexiva e essa ação que ela está em constante transformação, nessa ação do ensinar e aprender e ensinar.